Bom, depois de ter viajado quilômetros para o passado, aqui estou eu começando nossa entrevista com o João Calvino. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso canal, João. Obrigada por ter aceitado o nosso convite em fazer essa entrevista. A gente realmente ficou muito feliz com isso. Estou aqui com as perguntinhas que me mandaram e vou começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta que a gente separou é: qual o ano e o local do seu nascimento? Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite da entrevista. Me sinto muito feliz, muito honrado. E respondendo a primeira pergunta, eu nasci em Noyon, na região da Picardia, na França, em 10 de julho de 1509. Bom, a segunda pergunta que a gente separou foi: você foi defensor das teorias humanistas e, com isso, passou a combater o poder centralizador da Igreja Católica, o que levou a uma intensa perseguição do clero contra suas teorias. Como foi isso? Bom, a França era extremamente ligada à sede do poder católico, o que fazia com que a religião estivesse empregada na sociedade. Como eu havia tentado combater a centralização do poder da Igreja Católica, acabei sendo perseguido em meu país. Por isso, me mudei para a cidade de Basileia, na Suíça, no ano de 1522, onde comecei a disseminação das minhas ideias religiosas. 3 anos depois, a minha chegada em território suíço, me mudei para Genebra, lugar em que o calvinismo foi bastante aceito. A terceira pergunta é: o que o calvinismo propaga? Bom, o ensinamento principal do calvinismo é que Deus é soberano de tudo. Ele está no controle de todas as coisas e nada acontece se não for a sua vontade. A quarta pergunta é: o que é a ética calvinista? Bom, como o prazer e a diversão são considerados pecados que afastam o fiel do seu objetivo, que é a salvação, eles não podem dedicar-se ao luxo e ao prazer. A única saída é a dedicação exclusiva ao trabalho, o que favoreceu o surgimento da chamada ética calvinista, que será uma das bases do capitalismo. A quinta pergunta é: o sistema calvinista pode se resumir nos chamados 5 pontos do calvinismo. Do que se trata esses 5 pontos? Bom, os 5 pontos do calvinismo, ao contrário do que se deduz pelo senso comum, não foram feitos por mim, e sim a partir de uma contra-argumentação ao protesto dos seguidores de um professor de seminário holandês. O protesto consistia de 5 artigos de fé e ficou conhecido na história como a Remonstrance, ou seja, o protesto. As doutrinas às quais os arminianos fizeram objeção eram as relacionadas com a soberania divina, a inabilidade humana, a predestinação, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Essas são as doutrinas ensinadas na igreja holandesa, e os arminianos queriam que elas fossem revistas. Bom, os 5 pontos são: depravação total do homem. Isso indica que toda criatura humana em sua condição atual, ou seja, após a queda, é caracterizada pelo pecado que a corrompe e contamina, incluindo a mente. O segundo é a eleição incondicional. Isso é a escolha feita por Deus desde toda a eternidade daqueles que a quem a concedeu a graça da salvação. Essa escolha não se baseia no simples mérito ou na fé das pessoas que ele escolhe, mas se baseia em sua decisão soberana. O terceiro é a expiação particular, que significa a doutrina segundo a qual a obra redentora de Cristo foi apenas visando a salvação daqueles que têm sido alvo da graça da salvação. A penúltima, a graça irresistível. Essa doutrina ensina que quando Deus soberanamente visa salvar alguém, o indivíduo não tem como resistir a essa graça da vida eterna.
E o último, perseverança dos santos. Essa doutrina é baseada no fato de que a salvação é a obra de Deus do começo ao fim, que Deus é fiel às suas promessas e que nada nem ninguém pode impedir seus propósitos soberanos.